coaching, eu vou começar dando um contexto para vocês. Então, o primeiro contato que eu tive com o coaching foi o seguinte: uma das empresas que eu trabalhava era uma empresa grande, tinha por volta de 8.000 funcionários. Aí essa empresa, ela perdeu um projeto muito grande, então perdeu grande parte do faturamento, começou a operar com prejuízo, e aí houve-se a troca do CEO. CEO é o cara mais alto da empresa, o cara que manda na empresa toda, hierarquicamente falando. E aí esse CEO, ele entrou e começou a cortar diretor, depois começou a cortar gerente, e aí todo mundo começou a ficar meio preocupado, continuou cortando supervisores até chegar na parte operacional. Para você ter uma noção, aqueles funcionários, os colegas de trabalho que faz o mínimo necessário, que começa empurrando com a barriga ali, começaram a ficar preocupados e começaram a querer mostrar serviço. Eu falei, agora já foi, agora não adianta mais, o facão tá passando. Esse período de cortes e de redução, ele durou 6 meses. Então imagina o sentimento das pessoas indo trabalhar, sabendo que todo dia era uma pessoa nova que se despedia. E aí, só pra você ter noção, depois de uns 3, 4 meses, o pessoal já estava fazendo bolão para saber quem que ia ser o próximo a ser mandado embora. Fala, eu acho que é fulano, não, acho que é fulano. Olha o empreendedorismo aí, a galera monetizando a desgraça. E aí o que aconteceu? A empresa reduziu de 8.000 funcionários para 3.000. E nesse clima de velório, né? Ninguém sabia quando ia ser o último dia. Aí chegou um momento que a empresa pegou e fez um evento fora da empresa. Lembra que eu falei no comecinho da live aí, quem já tinha chegado, sobre ambiência. O ambiente, ele te torna mais próspero. Eu vou fazer um parênteses na história. Você é uma média das 5 pessoas que você mais convive. Então, se você convive com 5 estudiosos, você vai ser o 6º. Se você convive com 5 pessoas ricas, você vai ser a 6ª. Agora, se você convive com 5 idiotas, nem precisa falar quem vai ser o 6º, né? Então foi isso, a empresa quis mudar o ambiente para fazer esse evento. E o que eles iam apresentar nesse evento? Todo o plano de reestruturação desse momento. Depois de fazer todo esse corte na empresa, de 8.000 para 3.000 funcionários, pegaram um auditório gigante, porque tinha que caber 3.000 pessoas lá dentro. Então, chegando nesse auditório, eu olhei assim, quero que você imagine junto comigo aí. Ele tinha uns 50 metros assim de largura. 50 metros, para você ter um parâmetro, é metade de um campo de futebol. Então imagina a largura do auditório. Aí ele tinha um palco central alto assim, com 2 escadas, né, laterais, uma de cada lado aqui, e um telão gigantesco. Aí os gestores começaram a apresentar. Então o CEO chegou, apresentou, falou que basicamente ali seria o ponto de reerguer a empresa, né? Uma reestruturação, um marco. E aquele foi o sinal. Nós que estamos aqui seremos os responsáveis por reerguer a empresa e fazê-la ser mais lucrativa. E aí teve a apresentação dos outros diretores e assim seguiu. Na minha percepção, tinha uma pessoa que ninguém conhecia sentada na última cadeira, lá de um dos cantos, da primeira fileira do auditório, sozinha lá. E aquilo eu fiquei meio encucado. Aí quando acabou a apresentação do plano de reestruturação, chamaram esse cara. Esse cara, ele era um coaching motivacional. Aí na hora que chamaram, fulano, vem pra cá! O cara levantou e saiu correndo desde lá. Tchuc, tchuc, tchuc. Na hora eu pensei, se ele tropeçar, fudeu. Resumindo, foi isso que eu pensei. Ele não tropeçou. Então você tem que assumir riscos. Ele chegou lá com aquela energia, a música que estava tocando na hora, aquelas músicas animadas, era uma música do Jota Quest, aquela na 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 na, o amor é o calor. Prometo que eu não vou mais cantar para não expulsar ninguém da live, mas era isso, tuts, tuts, aquela energia e tal. O cara começou a pôr todo mundo para cima, aí ele começou a chamar o pessoal, fazer aquelas gincanas, aquelas dinâmicas ali. Meu, aquilo trouxe um sentimento assim de euforia para todo mundo que estava ali, de união, do tipo, nossa, a gente vai reerguer a empresa. Era uma vontade de sair dali e ir trabalhar. Meu, não sei se alguém aqui já sentiu isso, mas foi assim que estava sentindo naquele momento. Então presta atenção, a mentalidade da empresa, né? Mudou o ambiente, mudou o sentimento. Então a mensagem era a seguinte:
ó, a partir de agora acabou, né? Acabaram os cortes, acabaram as demissões, agora aqui é outro plano, então vamos seguir. Independentemente dessa mensagem, o que mais me intrigou foi quando eu olhei para o cara fazendo tudo aquilo e eu falei assim, ó, eu quero ser esse cara. E foi aí que eu comecei a me interessar sobre coaching e fui pesquisar mais a fundo sobre o coaching. E agora eu vou compartilhar com você. Coach é uma palavra em inglês de mentor ou treinador. E coaching é o gerúndio dessa palavra e significa treinamento. Então, quando eu pesquisei sobre querer ser coaching, eu não queria ser coach, eu descobri que eu já era coaching, assim como você já é coaching em alguma área da sua vida. Por exemplo, se você tem um filho ou um sobrinho e aí ele está jogando videogame e fala, ó, me ensina aqui a passar dessa fase, e aí você vai lá e consegue dar os comandos e ensinar ele a passar, naquele momento você é coaching de videogame do seu sobrinho. Agora, segura, presta atenção que essa é a chave. Se você pega e fala para ele dá errado a fase, ele vai tomar o controle e falar, daqui, você também não sabe. Eu já vou explicar mais para frente sobre esse caso aí. E aí, o que aconteceu? Eu sou um coaching na área que eu domino. Então, eu não era um coach motivacional, eu não queria ser um coach motivacional. Eu queria simplesmente ensinar aquilo que eu gosto. E por que eu já era um coaching? Porque o treinamento de coaching, quem vai lá e faz o treinamento de um final de semana para receber esse título, ele é um aprendizado para a pessoa, ele é um aprendizado interno, ele é uma autoavaliação. Ele não é necessariamente, você não aprende a ser coaching da outra pessoa, você aprende a ensinar aquilo que você sabe para as outras pessoas, com técnicas e com experiência. Então você precisa desses dois pontos para ser um bom coach. E na minha vivência, como a minha mãe ela foi professora a vida inteira, eu sempre tive esse lance de ensinar muito presente e é algo que eu gosto muito de fazer. Então em escola, desde o colégio, eu ensinava grupos de alunos nas matérias que eu ia melhor. Na faculdade, mesma coisa. Eu dava as aulas para outros grupos de alunos nas matérias que eu ia melhor. E dentro das empresas era a mesma coisa. Por mais que eu tivesse cargos de liderança, às vezes nem era tão necessário eu fazer esse tipo de treinamento. Muito dos meus resultados de motivar minha equipe vinha da própria capacitação que eu dava para eles, de treinar a equipe, fazer um treinamento para poder capacitar e obviamente o resultado deles seria o meu resultado. Então eu quero que você grave o seguinte: quando você escuta, você entende. Quando você faz, você aprende. Agora, quando você ensina, você aprende 2 vezes. Pausa poética, vou repetir. Quando você escuta, você entende. Quando você faz, você aprende. E quando você ensina, você aprende 2 vezes. Então o fato de eu ensinar já era uma forma de eu gravar melhor tudo aquilo que eu estava falando. Então, coaching é isso daí. Você pode ser coach em várias áreas da sua vida. E eu vou te falar que você precisa ter mais de um coaching nas determinadas áreas que você deseja evoluir. Então, por quê? Eu ensino conteúdo sobre liderança, excelência profissional e querer conquistar um primeiro emprego, conquistar um estágio, se manter no emprego, entregar bons projetos e crescer na carreira, prosperar. Agora, eu vou te ensinar tudo aquilo que eu sei? Não vou. Negativo. Por exemplo, eu sei inglês, mas eu não vou ensinar inglês. Por quê? Porque eu não tenho prazer em ensinar esse tipo de coisa. Então, se você desejar aprender inglês, você precisa achar um mentor que vai te ensinar inglês. Assim como, se você desejar aprender Excel, você precisa de um mentor que vai te ensinar Excel. Então, comigo você vai ter esse tipo de aprendizado. E é importante você saber escolher alguém que já trilhou o caminho que você quer trilhar. E aí a gente vai para outra chave de hoje. Pega aqui, ó, presta atenção. A chave é, para você saber qual coaching você deve escolher, você precisa primeiro fazer um exercício de identificar o nível que você está. Então, você não precisa escolher o coaching mais top do mercado ou um mentor que você deseja. Por exemplo, se você deseja aprender a cozinhar, você não sabe nada, eu sou uma dessas pessoas.
eu não sei praticamente nada. Se eu quiser aprender a cozinhar, eu não vou buscar uma consultoria com o Jacan, com a Paola Carosella. Eu vou fazer o quê? Vou primeiro ir nos vídeos do YouTube ali, escolher alguém que tem uma boa didática e que vai me ensinar a fazer primeiro o básico. Um arroz, um feijão, um macarrão, um doce, que seja. E aí eu vou estar num nível de cozinheiro amador. Aí eu falo, agora eu quero evoluir, eu quero ser um cozinheiro profissional. Eu vou buscar um mentor que vai me levar para esse próximo nível. Depois que eu chegar no nível de cozinheiro profissional, aí eu vou para um outro nível top e falar, eu quero me especializar em fazer carne, eu quero me especializar em fazer comida japonesa. E assim vai. Então você tem que entender que as pessoas que você deve escolher como mentor para as diferentes áreas que você deseja evoluir, você precisa saber que elas vão te levar para o próximo nível. E aí eu vou entrar agora no principal, depois de todo esse contexto que eu trouxe para você, que é coaching ou charlatanismo? Coaching ou charlatanismo? Qual que é a diferença? A diferença é, o coaching é um título que alguém vai fazer um curso aí de uma semana, pagar entre 1.000 e 1.500 para ter um autoconhecimento para entregar aquilo que a pessoa sabe. Agora, se a pessoa não tem resultados e ela faz o curso e sai falando, porque eu sou coaching, agora eu sou coaching. A pessoa nunca aplicou aquilo e vai querer mentorar você para poder falar que você vai ter o resultado. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Você iria em um dentista que tem o dente tudo podre? Difícil, né? Você iria numa esteticista feia? Você contrataria um personal trainer que é gordo? Um nutricionista gordo? Ou um professor de inglês que não fala inglês? Não contrataria. Então, vamos supor que o seu vizinho ele não seja bilionário, e as chances são que não deve ser. Aí ele chega para você, faz um curso de coaching e fala, agora eu sou coaching, então eu vou te ensinar a investir o seu dinheiro aqui. Pega tudo que você tem, que você vai fazer 1 milhão aqui. Você vai olhar para ele e vai pensar assim, mas se nem ele teve esse resultado, como que ele quer que eu tenha? Você provavelmente já recebeu algum anúncio daqueles caras falando assim, se você tivesse R$1.000 e tivesse comprado ações do Magazine Luiza há 4 anos atrás, hoje você teria R$300 mil. E aí o que vem na sua cabeça? Pô, se você sabia disso, por que você não vendeu sua casa e comprou tudo em ação? Não é? Então, coaching sem resultado é charlatão, tome muito cuidado. Então entenda que o coaching é simplesmente um hábito de você conseguir passar aquilo que você sabe para uma outra pessoa. E aí, se você deve ou não procurar um coaching, eu quero fazer um exercício com você aqui, imaginativo mesmo. Então, fecha o olhinho aí, ó. Imagine que você está no meio da floresta amazônica, sem GPS, sem celular, sem nada. Então, você olha para cima, olha para os lados, é tudo mata fechada. Você está num ambiente que você nunca andou por lá. E aí, você pensa assim, para onde que eu vou? Você provavelmente vai ter muito medo, você não sabe o que você vai encontrar. Agora, você imagine que você está nesse mesmo lugar e aí chega uma pessoa e fala assim, ó, vem aqui comigo porque eu já saí dessa floresta 10 vezes. Eu sei que ali vai ter um bicho, a gente vai passar dessa forma por ele. Eu sei que ali vai ter uma cachoeira, a gente vai contornar e depois pega uma trilha que eu mesmo fiz que a gente vai sair dessa floresta. Fica mais fácil, não fica? Então é exatamente isso. Você tem que escolher uma pessoa que já passou por aquele caminho que você quer trilhar e que já alcançou o resultado que você deseja alcançar. Fechou? Tamo junto?